Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Continuando essa mensagem, a última que nós falamos, nós queremos trazer mais sobre por que Deus não ouve a religiosos. Por quê? E vamos aqui mostrar dentro das Escrituras por que Ele não ouve. Em Lucas capítulo 18, versículo 9, diz assim: E disse também esta palavra a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Deus não ouve a religiosos porque eles acham que eles são justos por causa da sua religião e desprezam os outros. Aqui é o primeiro passo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que acontece com esse religioso? Aconteceu com esse fariseu, esse religioso aqui. Ele achava que o que ele fazia aqui o fazia melhor do que outras pessoas, do que aquele que pecava, do que aquele que não participava da religião dele, que não era do mesmo dogma dele. Então ele começou aqui a se justificar, ele apresentou para Deus o currículo dele, de pessoas que andavam certinho, que andava ali dentro das regras religiosas. Então ele apresentou a Deus: eu não sou como os demais homens. Ele já selecionou ele como o cara, entendeu? Ele não era como os demais, não. Ele era o santarrão. Ele era o cara que merecia a atenção de Deus. E ele mostrou aqui: não sou como os demais homens, roubadores. Por quê? Roubar é certo? Ser roubador? Não, é errado. Mas isso não justifica ninguém diante de Deus. Roubador injusto, quer dizer, ele falou que não era injusto, ele já estava fazendo injustiça, que ele já estava condenando o outro, né? Mas para ele isso não era injustiça, não. Ele estava condenando já o publicano que estava do lado dele, ele não era injusto. E adúltero, ele não adulterava. Adulterar é certo? Não, é errado, mas também não justifica diante de Deus. Nem ainda como este publicano, quer dizer, fazendo lá, já julgando o outro lá. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Quer dizer, ele está dizendo já: ó, eu jejuo, esse cara não jejua, eu dou dízimo, esse cara não dá. Mas o publicano, ele já chegou diante de Deus para orar, já sabendo que ele precisava era da misericórdia de Deus. Que ele era pecador, sim, e precisava da misericórdia de Deus, porque se a misericórdia não alcançasse ele, não adiantava nenhum desses preceitos aqui que o fariseu estava mostrando. Então, o que Jesus disse aqui? Que ele batia no peito e pedia: tem misericórdia de mim, pecador. Eu digo uma coisa para você: a única oração que realmente funciona é aquela que você pede a Deus misericórdia. Esta é a oração que funciona. Não adianta eu e você dizermos que não temos pecado. Se você está dizendo que você não peca, que você é todo certinho, você está mentindo. E eu vou mostrar isso nas Escrituras para você. Então, o Senhor Jesus disse o quê? Que o que desceu justificado não foi o fariseu, que tinha todo aquele preceito religioso, toda aquela religiosidade dele,
E na religião dele, muitos que olhavam para ele diziam que ele era o irmão santão. E o publicano, todo mundo já sabia que o cara era tudo de errado, né? Era o pecador mais perseguido pelos judeus, pelos israelitas, era o publicano, porque ele se juntava com Roma para extorquir, para roubar os próprios irmãos, né? Mas ele chegou diante de Deus, não foi para lá para se justificar, não. Ele foi lá sabendo que ele era errado mesmo e pedindo de Deus a misericórdia. Então Jesus falou que esse daí alcançou a misericórdia porque ele se humilhou, reconheceu que ele era um pecador e que precisava da misericórdia de Deus. Com certeza Deus mudou a vida dele e ele desceu justificado. E o outro que achava que era o cara, que podia tudo, que ele era o santarrão, o que aconteceu com ele? Desceu da mesma forma que subiu, condenado. Porque se fosse diante do tribunal de Deus, eu e você olharíamos para ele e falaríamos, não, esse aqui, irmão aqui, esse aí vai entrar no céu agora, os anjos vão pegar ele, vai levar direto lá para a mansão celestial, porque esse daí é o irmão santão. E o outro a gente ia falar, e só porque o cara chegou aqui, deu uma aradinha aí, já está justificado, isso daí está no colo do capeta. Desceu para andar de baixo, está lá queimando. E não era nada disso, era ao contrário. Entendeu? Porque um alcançou a misericórdia, o outro tentou justificar-se a si mesmo, e não tem como se justificar a si mesmo. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Você quer ver? Vamos lá no finalzinho do Novo Testamento, em 1 de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Seja você quem for, tenha o título que tiver. Eu sou pastor, então não tenho, só porque eu sou pastor não tenho pecado? O outro é apóstolo, o outro é padre, o outro é guru, é pai de santo, o que foi, irmão? É papa. Todo mundo tem pecado, irmão. A palavra diz aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todos aqueles que querem se justificar, que acham que estão acima dos outros, eles estão fazendo de Deus mentiroso. Porque a palavra diz que todos pecaram. E se nós dissermos que não temos pecado, estamos enganando nós mesmos. Então, se nós temos pecado, como vamos julgar o outro pecador? Isso é que eu quero perguntar àqueles que acham que têm direito de estar julgando os outros. Então, é por isso que Deus não ouve a esses religiosos fanáticos, porque eles acham que eles são acima de outras pessoas, como aquele lá disse, eu não sou como os demais homens. Somos todos iguais e merecedores, quando temos a fé em Jesus, da justificação pelo seu sangue. Porque se não for pelo sangue do Cordeiro, não tem ninguém que passa no crivo de Deus. No reino de Deus, no céu, não entra imperfeição. E nós somos perfeitos em Cristo, sendo justificados pelo seu sangue. Se formos justificados pelo seu sangue, nos apresentaremos diante de Deus perfeito. E como Jesus disse, não há condenação para aquele que crê nele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estiver em Cristo Jesus, não há condenação para mim. Agora, se eu não estiver em Cristo Jesus, eu posso fazer o que for. Eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, que não adianta nada. Não adianta. Porque a perfeição, ela está em Cristo. E se eu sou o corpo de Cristo, então sou perfeito nele, por causa do sacrifício dele, por causa do preço que ele pagou por mim, para que eu fosse perfeito. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.